Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra do Senhor. Na verdade, nesta noite eu quase não dormi, porque o Senhor há tempos manda eu gravar vídeos. O primeiro vídeo que eu gravei foi em 2023, dia 15 de outubro. Naquele dia foi um dia assim muito difícil, porque o Senhor mandou entregar uma mensagem muito difícil mesmo. Mas em outra ocasião a gente vai falar sobre isso. O Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã para trazer uma palavra muito importante, uma palavra sobre o nosso coração, que é o nosso depósito. 2 Timóteo 1,14 diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. E Provérbios 4,23 também diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, eu quero começar fazendo essa introdução, porque eu vou começar a gravar vídeos. O Senhor quer que eu faça isso. Tem muita coisa que Ele me deu. O Senhor me deu muitas experiências. Eu tenho um testemunho muito forte, vários testemunhos. Ele me chamou com um propósito. E durante muito tempo, eu fui deixando para depois. Por quê? Um dia após outro, a gente vai deixando, amanhã eu vou fazer, Senhor, amanhã eu vou fazer, Senhor. A gente coloca várias razões para que deixar para depois. Mas o Senhor, Ele tem um dia certo, porque aquela pessoa está precisando ouvir. Então eu disse para o Senhor, ontem eu falei, Senhor, amanhã, que é hoje, eu vou começar a gravar, Senhor, esses vídeos que o Senhor quer que eu faça. Então eu vou começar contando um testemunho que aconteceu comigo 2020, no tempo da pandemia. Eu estava em Belém, na casa da minha mãe. A minha mãe estava com a Covid-19, 2019. E eu estava cuidando de 3 famílias. Estava cuidando da minha mãe, estava cuidando de uma irmã, uma amiga que ela é idosa também, tem uma pequena deficiência, então eu estava ajudando ela. E tinha um casal em casa, que era o irmão Lorival e a irmã Raimunda. O irmão Lorival tinha sofrido um acidente de barco. Ele trabalhava como cozinheiro, então houve uma explosão naquele barco, ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus. Então eu estava dando assistência para ele no hospital, e a esposa dele que estava com Covid também na minha casa, na casa da minha mãe. E eu estava, só que assintomática. Irmãos, nesse dia eu me sobrecarreguei, porque eu também tinha minhas coisas. Eu trabalhava como vendedora, então eu não perdia tempo. Era 24 horas e a madrugada, porque quando chegava em casa eu tinha que fazer a contabilidade, né, para organizar tudo para o dia seguinte. Então nesse dia eu me sobrecarreguei. Quando foi pela madrugada, eu senti fortes dores no meu peito, assim como se uma tonelada caísse em cima de mim. Eu fiquei imóvel. E agulhas, como se agulhas, assim, por todo o meu corpo. Era uma dor insuportável. Eu não sei explicar. Só sei que eu apaguei completamente e me acordei no lugar escuro, totalmente escuro. E eu comecei a ficar apavorada porque tinha um zumbido, eu sentia uma presença maligna, muito forte, assim, próxima a mim. E naquele momento, naquela escuridão, o Senhor falou comigo. Ele disse assim: eu não te dei espírito de medo, nem de covardia, mas de autoridade e ousadia. Repreenda. E eu comecei a repreender aquele espírito maligno, o espírito da morte. Comecei a repreender, irmãos. E de repente, assim, se fez um clarão. Se fez aquela claridade, assim, muito forte. Eu senti a presença de Deus naquele momento. E aí o meu corpo começou a tremer. Era o meu espírito voltando. O meu coração começou a bater muito forte, muito forte. E o meu corpo tremia na cama. E aí eu me acordei e comecei a mover lentamente os meus pés.
assim, os dedos das minhas mãos, depois o meu tronco, a minha cabeça. E fiquei lá muito tempo, deitada, conversando com Deus, assim, perplexa. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? O que foi isso, Senhor? Eu sabia que eu estava indo para o inferno. Quando foi à tarde, eu fui visitar a minha amiga, essa irmã que eu estava cuidando, e estava tendo lá uma reunião de essas visitas que sempre a gente faz nos lares. Estava visitando ela, e aquela irmã tomada pelo Espírito Santo, a irmã Cleide, ela veio na minha direção e disse assim, ou foi repreendendo, né? Um espírito maligno que estava arrastando o meu caixão para dentro do inferno com correntes. Ela não sabia de nada, eu não tinha contado para ninguém, só para minha família. Irmãos, e eu fiquei perguntando assim uns dias para o Senhor, Senhor, por que eu estou indo para o inferno? Se eu estou fazendo a tua obra, irmãos, eu trabalhava na UFADET. UFADET é a União Feminina do Círculo de Oração das Assembleias de Deus lá no Campo Belém Tenoné. E eu trabalhava com evangelismo pessoal, com visita nos lares, fazia... Meu Deus, eu trabalhava, eu ganhava almas para Jesus. E eu me considerava uma pessoa super santa. Era porque eu não me via assim com pecado de ir para o inferno. Eu me considerava uma pessoa... A minha consciência não me acusava de nada. Para mim, se Jesus voltasse, eu estava santa. Eu ia para o céu. Então eu não entendi, comecei a perguntar para o Senhor, mas por que eu estou indo para o inferno se eu estou fazendo isso? E o Senhor falou comigo lá em Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? E Ele me deu a resposta. Quem tem as mãos limpas, né? Quem é puro de mãos e limpo de coração. Aí, ao meu ver, minhas mãos estavam limpas. Então, é o meu coração, Senhor. Eu tenho mágoa no meu coração. Que mágoa? E o Senhor falou claramente comigo. Você guarda mágoa do pai dos seus filhos. Eu achava que eu tinha razão de estar magoada com ele. Porque, assim, ele não era uma pessoa crente. E o nosso relacionamento não era um relacionamento, posso dizer assim, saudável. Então eu orei porque eu não tinha coragem de mandá-lo embora e ele não se posicionava diante de Deus por muitas razões. Ele saiu de casa, nós nos separamos e por algum tempo, né, acho que 2 anos, ele ficou ainda em casa vendo os meninos e depois ele sumiu completamente, desapareceu até hoje, desde 2014 até hoje, 2024. Eu não tenho notícia dos pais dos meus filhos. Então, quando aconteceu isso em 2020, que aconteceu essa fatalidade comigo, porque ali foi depois pelos sintomas, eu sei que eu tive um infarto fulminante, e sim, era para eu estar morta, mas o Senhor me deu essa nova chance, e é por isso que eu estou contando, Ele quer que eu fale, porque tem muitas pessoas nessa situação. Então esse testemunho é um testemunho de vida, realmente aconteceu comigo. E o Senhor está falando com muitas pessoas, porque eu dei esse testemunho no círculo de oração lá na igreja, né, lá no Belém, aqui em São Paulo, na igreja que é o pastor José Wellington da Costa, Bezerra da Costa. E muitas irmãs vieram conversar comigo, dizendo assim, olha, o Senhor falou muito comigo, muitas irmãs mesmo. Então o Senhor tem me impulsionado, é isso que eu quero que tu faça, que tu fale aquilo que eu coloquei, que eu já fiz na tua vida. Então eu não vou mais me esconder, eu vou falar. Então o Senhor disse para mim, você tem mágoa no seu coração, você precisa limpar, perdoar. E eu disse assim, Senhor, mas ele nem é crente. Aí o Senhor disse... Onde abundou o pecado, lá em Ezequiel, né? Onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. E cada argumento que eu dava para o Senhor vinha com uma resposta. O Senhor falou comigo em Romanos. Onde abundou o pecado, sim. Olha, Ezequiel.
É porque quando a gente está na frente do vídeo, a gente fica um pouco nervosa e acaba esquecendo. Então eu anotei aqui, irmãos. Ezequiel 33:11 diz assim: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e viva. Depois ele falou em Romanos 5:20: onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Depois ele falou em Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os torno branco como a lã. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele quer salvar todos, ele dá oportunidade. E aí depois eu fiquei com vergonha do Senhor, eu já fui começar a orar por mim, quem estava precisando agora de perdão era eu. Porque o Senhor fala lá em Marcos 11, que quando a gente estiver orando, né, se quando você estiver orando, você se tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoa. Porque se você não perdoar, o vosso Pai também não perdoa os vossos pecados. Então, irmãos, eu estava indo para o inferno achando que estava indo para o céu. Se você tem alguma raiz de amargura no seu coração, guarde o seu depósito. Guarde este depósito que o Senhor nos deu, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia. As emoções, irmãos, elas são uma coisa que acontece na nossa vida, se ela é uma reação de algo que acontece na nossa vida, seja algo bom ou ruim, mas os sentimentos, eles são a construção dessas emoções. O nosso coração, ele passa por essa linha aí de sentimentos, de emoções. Basicamente, as emoções, elas são 4, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então, o nosso coração, ele pode estacionar em qualquer um desses sentimentos, dessas emoções. E aí depende de nós, nutrir ou não esse sentimento. Então, o nosso coração é para nutrir o que? A alegria. Coisas que trazer à nossa lembrança, coisas que nos dão esperança, que nos aproximam de Deus. Porque existem muitas pessoas rancorosas, amarguradas, doentes da alma, doentes do corpo. Porque se deixaram levar por esse sentimento, estacionar o coração ali num sentimento ruim. E se não cuidar, vai gerar morte espiritual, porque a razão, ela nos cega. Quando a gente tem razão, a gente vai para o inferno junto com a razão. E o Senhor, ele não quer isso de nós. Ele quer que a gente tenha alegria no nosso coração. Eu passei por muita coisa, irmãos. Muita coisa mesmo. O meu filho, em especial, ele tinha muita crise de convulsão. Então, eu achava assim, que o meu marido, o meu ex-marido, ele tinha que... Tudo bem que a gente se separou, mas ele tinha que ter responsabilidade com os filhos. Então, por que ele fez isso? Eu não queria entender que, às vezes, também Deus permite para um tratar. Na minha vida foi assim. O Senhor, ele me permitiu passar por muitas coisas para que hoje eu tivesse algo para dividir com alguém. Quando eu fiquei sozinha com meus filhos, eu fui morar com a minha mãe, e meu filho, ele tinha muita crise, ele tinha muita hiperatividade, ele não tinha noção de perigo, então eu não podia trabalhar, eu fiquei dependendo da minha mãe por um tempo. E aí as pessoas diziam assim, olha, você tem direito a um benefício social, procure. E eu dizia assim, não, eu trabalho desde 14 anos, eu sempre gostei de trabalhar, então eu não sou aleijada, tenho 2 mãos, eu quero a cura do meu filho. Eu achava assim que se eu aceitasse aquele benefício, é como se eu fosse aceitar a doença do meu filho. Eu queria que ele ficasse bom. Mas nem sempre o Senhor quer isso. O Senhor, ele tem as formas dele de tratar na nossa vida. E quando eu percebi isso, quando eu ouvi o Senhor falar comigo, aceita, porque sou eu te dando, sou eu provendo para ti, eu aceitei. Então eu fui economizando e comecei a investir em outras coisas e fui multiplicando aquele valor. E eu cheguei a um ponto que eu tinha mais de 200 clientes, eu trabalhava muito. O Senhor foi fazendo a obra na vida do meu filho foi ficando mais calmo, tranquilo. E eu fui trabalhando de uma forma que o Senhor me abençoou tanto, tanto. E eu trabalhava fazendo a obra do Senhor, trabalhava para mim também, mas o Senhor queria algo. Ele queria que eu parasse,
Quando começou em 2019, o Senhor começou a falar comigo assim: eu quero te contar algo. Desce. Eu quero ter intimidade contigo. Mas eu não parava, irmãos. Eu estava ganhando dinheiro. Eu estava começando a reconstruir a minha vida. Eu consegui ajudar minha mãe a reformar a casa dela. A casa da minha mãe é uma casa grande. Tem 5 quartos, sendo 3 suítes. É uma casa bem ampla. Então eu ajudei. Eu disse assim, poxa, eu estou aqui tanto tempo ajudando. A minha mãe está me ajudando. Então eu quero ajudar ela. Eu quero realizar esse sonho. E eu consegui boa parte. Aí depois eu comprei uma moto à vista e lá no meu conjunto todo mundo me conhecia como a irmã da moto branca. Ninguém me parava, eu não parava o dia inteiro trabalhando e chegava pela noite, porque era muito cliente. Olha, desde o posto de gasolina, que é o começo do conjunto, até na escola, que é no final do conjunto. Era padaria, açougue, o pessoal da feira, farmácia. Meu Deus, todo mundo me conhecia, me conhece, né, lá. E na igreja, as irmãs da igreja, o pastor da igreja, que é meu cliente também. E inclusive depois eu cheguei a comprar o carro dele, seminovo, à vista, porque Deus me abençoou grandemente. Então meu filho começou a ter transtorno mental, ele ficou muito agressivo. Deus me falando, quero falar contigo. Aí ele dizia assim, lê Daniel, quero te dar Daniel. E eu não parava. Eu dizia depois, Senhor, deixa eu construir. Aí eu já tinha conseguido, né, ajudar minha mãe, já tinha comprado a moto, já tinha comprado o carro. E meu filho começou a ter transtorno mental terrível. Então eu disse assim, bem, não vou ficar aqui com ele, eu vou alugar uma casa. Dando tanto espaço na casa da minha mãe, mas eu aluguei uma casa e mobilei a casa de tudo, do bom e do melhor. Tá? Quem viu a minha casa sabe que eu estou falando. Porque eu sempre gostei de coisa boa. Eu sempre gostei de conquistar. De comprar com o meu dinheiro. Com o fruto do meu trabalho. É uma realização minha. Não depender de ninguém. Então, eu consegui isso. Estava indo bem. Quando foi um dia... 2021... outubro, por aí, novembro, eu estava conversando com meu filho, Vinícius, na casa, na sala, e no quarto eu estava atendendo clientes, as meninas lá do posto de saúde, estavam em casa experimentando roupa. E eu estava conversando com ele e de repente, assim, menos de 1 metro, começou a aparecer luzes, como se fosse cachoeira. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aquelas luzes caindo assim como cachoeira. E eu perguntei, fiquei maravilhada, olhando, eu piscava para ver se era coisa da minha cabeça, mas não, era muito nítido assim. E eu perguntei para o meu filho, você está vendo isso? Ele disse, não mãe, eu não estou vendo, o que é que a senhora está vendo? E eu fiquei assim, olhando, aí aquilo foi apagando devagar. A coisa mais linda. E aí depois o meu filho quebrando as coisas dentro de casa, me afrontando, ficou insustentável. E orando, fazendo campanha, fazendo propósito. Aí o Senhor dizia para mim, entrega para mim. Aí eu pensava que ele ia morrer. E eu entregava para Deus, mas eu ia lá, ficava orando, ficava olhando a respiração dele, se ele tinha acordado bem, ficava naquele negócio, né? E o Senhor dizia, entrega para mim. Quando foi em junho de 2022, o Senhor disse assim para mim, desce à casa do oleiro, Jeremias 18, porque eu quero fazer uma obra na tua vida e depois vou eu fazer uma obra através da tua vida. Mas ele falou tão forte, irmãos, que eu tremia. Então ele começou a dizer assim, lê Amós. Lê o livro de Amós, porque eu quero falar contigo. Mas isso foi mais tarde. Então, tem muitas datas. O Senhor foi falando comigo, está tudo anotado. Às vezes eu tenho dificuldade para lembrar das datas, mas depois eu vou olhar e vou... Mas eu sei que foi dia 20 ou em junho de 2022, o Senhor disse, desce à casa do oleiro. E eu disse, eu não brinquei. Porque o meu filho, o Senhor usou essa situação para me parar. Porque eu já tinha tudo, mas agora eu queria a minha casa própria. Então eu estava vendendo ouro
Agora eu já estava vendendo ouro, vendendo direto para uma loja de confecção, coisas boas, coisas de primeira qualidade. E eu vendia, irmãos. Vendia, não ficava nada. E eu estava indo. Mas assim, eu queria que eu parasse um pouco para ouvir ele falar. Então ele usou essa estratégia. O meu filho começou a ficar totalmente perturbado. Totalmente perturbado. E aí eu comecei a orar de madrugada, cantar, e descia mesmo. Senhor, o que é? Aí o Senhor disse assim: entrega para mim o filho. Ele era adotivo, o Davi. A gente pegou ele, adotamos o Davi ainda na barriga da mãe dele. A Rosilene, ela era moradora de abrigos. Perdeu os pais com 9 anos de idade, já tinha dado a primeira filha. Estava cuidando de um pequeno e estava grávida do seu terceiro filho, que foi o Davi. A gente adotou o Davi. Quando nós adotamos o Davi, depois que ele estava com 1 ano e 6 meses, eu engravidei. E eu estava grávida e o Davi morreu nos meus braços, numa primeira crise de convulsão. Quando ele morreu, eu digo que ele morreu porque ele ficou sem batimento, ficou roxo. E assim, foi ficando roxo no meu braço, sem os batimentos, e eu me desesperei, eu levantei assim as mãos, ele pus pro céu e gritei, eu disse: Senhor, Deus, não faz isso comigo, Deus, não faz isso comigo. Eu me desesperei, e de repente o menino começou voltou nas minhas mãos, né? Esse assim foi o primeiro milagre que Deus começou a realizar na minha vida, assim, através da minha vida. Então eu criei o Davi há 17 anos, ele estava com 15 anos, quando ele começou a ter o transtorno mental. E com 17 anos eu não tinha contato com a mãe do Davi. E a gente tinha marcado, nós estávamos em junho, quando Deus falou comigo para eu descer a casa do oleiro. E em julho a gente tinha programado uma viagem de férias para Bragança, que é o exterior do estado, lá do Pará, onde eu tinha nascido. Então a gente já revia os amigos para passar as férias. Quando eu fiz uma oração na madrugada, domingo, eu disse: Senhor, eu estou orando errado. Se eu estou orando errado, o Espírito Santo me ajuda com as palavras. E fluiu da minha boca: Senhor, se a mãe dele está orando, quem sabe ela se reconciliou contigo, te encontrou e está orando pedindo o filho dela. Se for isso, eu dou, Senhor, eu entrego. Irmãos, ele já tinha se cortado, ele cortou o vidro da janela e tinha sangue, ele me ameaçava, a minha vida estava por um fio. E eu não tinha coragem de mandar ele para a clínica, de internar, ou de chamar a polícia, eu tinha medo de fazer mal com ele. Então era só oração e consagração e remédio controlado, psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas aquela obra era Deus. Era Deus fazendo, porque se ele estivesse bem, eu nunca teria coragem de entregar. Deus me provou assim no meu extremo, no meu limite mesmo. E quando foi, eu falei isso para Deus na madrugada de domingo, quando foi pela manhã, na segunda-feira, a minha irmã, ela me liga e diz assim: Luciane, tem uma pessoa há muito tempo que está tentando falar comigo no Face, mas eu não aceito a amizade porque eu não conheço, mas hoje eu resolvi aceitar. E é a mãe do Davi, a Rosilene. Meu Deus, quando ela falou isso eu gelei, meu coração disparou. Eu disse: meu Deus, olha a oração da madrugada. Irmãos, e aí eu fui falar com a Rosilene. Rosilene, eu disse assim: essa mulher está esperando há 17 anos, ela não vai passar mais nem um segundo. E aí eu liguei para ela. E a Rosilene me atendeu super emocionada. Ela disse: como está meu filho? Como está meu filho? Aí eu fui contando para ela a situação dele. E saiu da minha boca: ele está aqui, você quer falar com ele? E ela: tu vai deixar? Eu disse: deixa sim. E aí eu já tinha conversado com ele, porque aos 9 anos de idade, a gente fazia ecoterapia, ele fazia ecoterapia, e o psicólogo perguntou para mim assim: ele sabe, os dois sabem da situação deles? Eu disse: não. Ele: por quê? Eu disse: porque eles não estão preparados para saber. Ele disse: quem não está preparado? Eles ou você?
Aí me cai a ficha, eu digo, meu Deus, sou eu. Ele disse, olha, eles precisam saber a verdade da vida deles, porque senão eles vão te odiar depois, eles vão ficar revoltados e eles vão saber, por você ou por outras pessoas, eles vão saber. Então eu pedi estratégia para Deus e contei para eles a verdade, né, da história deles, os dois. Então eles sabiam. E por um tempo ficou adormecida essa história, de 9 anos até aos 17 anos. E aí ela conversou um pouco com ele, só assim, eu disse, amigo da sua mãe, filho, fala aí um pouquinho com ela. Depois eu disse para ele, sabe quem falou com você? Foi a sua mãe. A sua mãe falou com você, filho. Ele disse, a minha mãe? Sim, sua mãe. E aí eu perguntei, você quer morar com ela? Ele ficou assim pensando, de repente ele disse, eu quero sim. Aí eu liguei, foi tudo rápido, eu liguei pra ela, olha, seu filho quer morar com você, você quer? Ela disse, não acredito, você tem coragem? Eu disse, Deus está mandando eu te entregar. E aí ela cuidou rápido, eu dei o nome dele, essa mulher, a gente ia sexta-feira, isso foi na segunda, a gente ia sexta-feira para Bragança. Quando foi quinta-feira, ele estava muito ansioso, eu não aguentei, eu disse, não, ele está muito ansioso, e ela também. Eu dei os dados dele todos, e ela foi lá matricular, ver escola, ver posto de saúde, ver tudo. E a gente viajou na quinta-feira, porque ele estava muito ansioso. Quando nós chegamos lá, foi a coisa mais linda. Ela tinha ido comprar alguma coisa para ele. Licença. Ela tinha ido comprar alguma coisa para ele. Então ela veio na bicicleta, assim, parecia que ela voava na bicicleta. Quando ela chegou, ela deixou a bicicleta assim do lado, meu filho, e abraçou ele, e todo mundo chorou. E ele ficava vermelho, sabe? Tremendo, assim, chorando já. Aquela cena ficou aqui. E incrível que lá no Conselho Tutelar, o mesmo conselheiro, ele estava lá há 20 anos. Deus preparou aquele homem para receber o Davi, porque foi ele que fez a entrega do Davi para mim. E ele recebeu o Davi, a gente teve que assinar o termo, tudo dentro da lei. E o mesmo neuro que cuidava do Davi desde 6 anos de idade aqui em Belém, lá em Belém, era o mesmo que estava em Bragança, que recebeu ele para continuar pelo SUS, porque, irmãos, até isso o Senhor me abençoou, porque quando a gente tinha condições, a gente pagava o plano de saúde para ele. Mas esse doutor, ele nunca conseguiu a medida, porque não era ele, né? Deus preparou tudo. Então esse médico, psicólogo, psiquiatra, ele cuida do Davi até hoje, desde 6 anos de idade. Porque tem muita gente que amaldiçoa o SUS, amaldiçoa as pessoas. Eu aprendi que a gente tem que abençoar. Então, para mim, nunca foi dificuldade nenhuma pegar uma consulta, fazer um exame no SUS, porque é bênção na minha vida. Então, tudo que você tocar e você abençoar, a bênção volta para você. A gente tem que abençoar as coisas, a Bíblia diz que a gente tem que orar, abençoar. Então, é isso que eu aprendi a fazer. E o Davi ficou lá. Só que eu fiquei uns dias lá, nesse lugar. Eu tive que fazer uma pausa, meu filho chegou da escola, eu fui recebê-lo. Então eu fiquei lá uns dias. Depois que eu entreguei o Davi, aquela mulher ficou super feliz. Eu fiquei assim, anestesiada. Eu não tinha nenhuma reação de nada. Eu só queria dormir. Um sono, uma fraqueza. Assim, parecia que eu tinha morrido. Quando foi no último dia de vir, eu fui me despedir dele. Quando eu cheguei lá, de volta, né, do lugar, a minha amiga me abraçou. Ela me deu um abraço, mas eu chorei.
Eu chorei copiosamente, chorei, coloquei tudo para fora. O Senhor foi me lavando, o Espírito Santo foi me lavando. Um abraço, irmãos. Um abraço é muito importante. Um abraço, ele cura a nossa alma. E eu precisava muito daquele abraço. Então, eu consegui chorar. Chorei muito. Mas eu entendia que, eu disse assim, as pessoas não entenderam, muita gente assim, tu teve coragem, muita gente me julgou. Mas o Senhor mandou eu entregar. Como que eu ia desobedecer o Senhor? Ele sempre sabe, ele sempre faz o melhor. E eu disse assim, Senhor, eu não quero me preocupar com isso, porque eu entreguei para Ti. Irmãos, essa mulher, ela orava por ele há 17 anos. Ela se reconciliou com Deus, deixou as drogas, deixou as ruas. Então, ela estava assim, orando, pedindo para o Senhor, filho, como Deus é tão maravilhoso. Meu Deus, o nosso Deus é tão lindo. E o Senhor viu a aflição dessa mãe. E o Senhor cuidou de mim. Porque aos 32 anos, eu fui me consultar, o médico disse que eu não podia engravidar e que eu teria que fazer um tratamento para engravidar. Então, quando eu engravidei, assim, foi meio que uma surpresa, né? Foi porque não esperava, até que o meu marido, é uma outra situação, outra hora eu conto esse testemunho. E eu vim para casa, voltei de lá, e foi que o Senhor, em setembro, voltei, né? E retomei a minha vida normal na igreja. Eu já estava regente das irmãs do ciclo de oração, cuidava também da parte financeira, arrecadadora da congregação, já estava na classe da escola dominical, dos adolescentes. Então, eu estava levando minha vida, continuando levando. E 2019, eu estava ainda na UFADET, na igreja, e o Senhor falou comigo assim, eu quero te dar, tinha um jovem que estava cantando. Até então, eu não queria saber de ninguém. Até 2019, eu estava só. Pra que eu estava ganhando dinheiro, eu estava bem, não tinha ninguém para ficar me controlando, meus filhos estavam bem. Então, eu não precisava eu dizia assim, pra que eu quero? Eu já tenho essa experiência, tá bom assim. Quando eu percebia que tinha alguém interessado, eu fechava a minha cara e não queria saber. Quando o Senhor falou assim pra mim, eu quero te dar esse varão, eu quero te dar esse como companheiro para essa obra, eu disse assim, não, Senhor, nem que ele seja o último da terra. Olha como eu falei para Deus, irmãos. Nunca diga isso. Eu paguei um alto preço por isso. E o Senhor, toda vez ele me colocava, ele dizia assim, eu quero te dar. Eu dizia, não, Senhor. Irmãos, o Senhor passou quase 2 anos me falando isso. Quando eu decidi, quando o Senhor fez eu gostar. Ai, irmãos, dura coisa cair na mão do Deus vivo, viu? É outra situação e outra oportunidade eu conto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu preciso falar a obra que Deus fez na minha vida, para que, dessa obra que Ele disse que vai fazer através de mim, né? Então, quando eu quero fechar dessa parte das emoções, dessa parte dos sentimentos, da parte do coração, do que a gente tem que guardar ou não. Quando eu cheguei de lá, muito fragilizada, eu voltei para a igreja, fazendo os meus cargos. Só que eu sorria, porque eu sempre gostei de sorrir, de brincar, todo sempre alegre. Mas aí, quando eu chegava em casa, eu desmoronava. Eu entrei em depressão. Fiquei muito triste. E eu achava que ninguém estava percebendo, só que as pessoas percebiam. Ficavam preocupadas, mas não falavam nada, né? Até que um dia, o Senhor falou assim comigo. Ele disse assim, o soldado, quando está ferido, ele tem 2 opções. Ou ele fica na guerra e morre, ou ele se recupera, ele sai, ele se recupera, ele se cura e ele volta para a guerra. Aí eu disse assim, solitude, o Senhor falou comigo, solitude.
Solitude é um período que você passa para você se analisar, para você refletir, para você se curar. Aí eu cheguei com o meu pastor, o dirigente da congregação, e disse: olha, eu vou me afastar um pouco, eu não estou bem. E eu entreguei meus cargos por um tempo, eu disse, por um tempo, até eu me recuperar. E aí eu fui, irmãos, fiquei só. Desses dias eu não recebia ninguém em casa, queria ficar sozinha. Mas eu chorei muito, porque eu já estava sofrendo por 2 situações. Porque o Senhor mandou que eu fosse falar para aquele jovem dos meus sentimentos. Isso para mim foi terrível. Foi terrível porque eu não era acostumada a levar não. Eu assim não... E eu achava que, não, o Senhor está mandando, então vai dar tudo certo. Mas não foi assim, o Senhor me amassou. Ele não disse que era para eu descer a casa do oleiro, então ele amassou o barro. Hoje eu entendo isso, mas na época não. E eu entrei em depressão por 2 situações, pela rejeição e pelo luto, porque eu tinha entregado o Davi. Então eu estava sofrendo por 2 situações. Mas aí eu via as luzes, todos os dias eu via aquela luz, só que mais claro. E o Senhor falava comigo. E aí eu comecei a me sentir culpada. O diabo começou a me culpar, porque eu tinha entregado meu filho, porque eu tinha me desobedecido ao Senhor, tinha me envolvido com ele, com o pai deles, porque ele não era crente. Isso aconteceu por uma revolta. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito preto no branco, vamos dizer assim. Então aos 23 anos de idade comecei meu primeiro relacionamento sentimental, e eu tinha uma decepção muito grande porque ele era da igreja. Então, quando eu estava magoada com esse primeiro relacionamento, apareceu o pai dos meus filhos na minha vida, já colocou assim um príncipe, né, que depois se tornou um sapo. E eu disse assim, olha, e nessa época eu tinha cargos na igreja, sempre trabalhei para o Senhor. E eu disse assim, bem, eu estou na igreja, estou sofrendo, e esse daí me traiu, que era crente, né? Então vou pegar esse daqui que não é crente, pelo menos eu sei que não presta. Ainda disse assim. Cheguei lá com o meu pastor, entreguei os cargos para ele, disse, olha, conheci uma pessoa, não aconteceu nada ainda, mas eu estou entregando porque eu quero viver essa vida. O pastor me deu o conselho, não teve quem me segurasse, eu fui. Conheci pouco tempo, já fomos morar juntos e deu tudo errado. Deu tudo errado. Então, jovens, já aproveitando a oportunidade, se você tem a luz, ela nunca se une com as trevas. Não se meta em julgo desigual, porque não dá certo. Eu sofri muito, muito. Tanto que quando eu engravidei, ele quis que eu abortasse a criança, porque ele dizia que a gente tinha acabado de adotar um filho e que aquilo a gente poderia conquistar depois. Ele queria sair e se eu não obedecesse, ele sairia de casa. De fato, ele saiu, porque eu jamais ia fazer uma coisa dessa, conhecendo a palavra de Deus e já amando meu filho. Eu ia fazer isso? Nunca. Então eu passei um tempo sozinha, aí o Senhor dizia assim para mim, olha, tu não volta pro Egito. Aí eu passei 6 meses, né? Depois que o neném nasceu, ele voltou para casa, eu aceitei o Egito. E foi só sofrimentos de novo. Então, irmãos, para voltar lá no assunto, eu estava me sentindo culpada, o diabo me acusando. Aí o Senhor disse assim para mim, não, eu te perdoo, o ladrão veio para matar desse jeito, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e eu te dou vida, eu te perdoo, eu não te acuso. E aí fui começar a orar por mim, mas foi uma batalha, viu? Eu aconselho, quem tem problemas, irmão, faça solitude, se isole um pouco, não é, você vai se isolar de tudo, não, é um momento seu, um particular seu com Deus, para você se conhecer. Você vai ver como o Espírito Santo de Deus fala com você. Você vai tirar coisa do seu passado que você acha que estava esquecido e que precisava ser removido da sua vida e que estava guardado no seu depósito. Então a gente precisa tirar do depósito essas coisas, raiz de amargura, essas coisas velhas, para que venha um novo na nossa vida.
Então, aí depois que eu já estava me sentindo bem, eu voltei para a igreja, para as minhas atividades, né? Mas aí, irmãos, o processo foi continuando na minha vida. Eu estava na casa do oleiro, sendo moldada pelo oleiro. Irmãos, este oleiro me amassou. Me amassou. Eu acho que eu estava bem dura, viu? Porque do jeito que ele me quebrou, eu fiquei sem ânimo para trabalhar. Ele disse assim: eu vou mudar a tua profissão. E aí chegou outubro. Dia 15 de outubro ele disse assim para mim: eu estou irado com a terra. Lê o livro de Amós, porque eu estou irado com a terra e eu vou julgar as nações que transgrediram as minhas leis. Assim como eu fiz no tempo de Amós, eu vou fazer na terra com todas as nações, aquelas que transgrediram as minhas leis. Estuda e fica alerta, porque eu vou te mandar tu entregar essa mensagem. E aí, irmãos, eu fui estudar o livro de Amós. Fiquei esperando, né? Quando foi, isso era outubro, quando foi em dezembro, novembro, o Senhor começa a falar comigo: vou te levar para São Paulo. Até então, eu sempre trabalhei, desde 2014, eu viajava para São Paulo, eu comprava as coisas lá, aqui, né, que agora eu estou morando em São Paulo, e ia vender no Pará. Então, eu já conhecia São Paulo, mas eu nunca pensei de vir morar aqui. Não estava. Eu disse: bem, a minha vida é Belém, os meus clientes são em Belém. As minhas irmãs me convidavam: vem morar pra cá, mana, tal. Eu disse: não, a minha vida tá em Belém. É aqui que eu conquistei as minhas coisas, aqui que é o meu chão. Eu dizia assim. Aí o Senhor dizia assim: tu vai para São Paulo. Eu digo: mas quando? Nunca, isso não é de Deus. O Senhor usou um vaso para me dizer isso. Até que ele me falou: não, eu fiz prova de Deus. E ele me confirmou. Então ele disse assim: ainda este ano, irmãos, quando foi no dia 31 de dezembro, a passagem estava super barata. E aí eu comprei a passagem e vim. Quando foi outubro de 2022, tá? Quando foi em março, que eu chego aqui, o Senhor fala comigo assim: me acorda na madrugada. Escreve a tua história. Tudo que eu já fiz na tua vida, escreve, porque eu vou trabalhar em vidas através da tua história. E aí eu começava a acordar. Na madrugada o Espírito Santo não me deixava dormir. Eu dizia: Senhor, como é que eu vou escrever? Eu vou me lembrar de detalhes, de datas, irmãos. O Senhor, o Espírito Santo de Deus foi me lembrando das datas, me lembrando de tudo. E eu fui escrevendo, conforme Ele foi me dando. E aí, quando foi em julho, Ele me manda de volta a Belém. Ele disse assim: agora eu vou trabalhar na tua vida sentimental. Ele estava trabalhando nos meus sentimentos, nas emoções. Aí disse assim: vou trabalhar. E fui para lá. Aí o livro já estava feito. Eu achava que o livro estava pronto. Aí eu entreguei lá pro pastor para ele fazer o prefácio, né? Tá. Fiquei por lá, esperando a segunda ordem do pai. E ele falando comigo, eu estudando o livro de Amós. Ele disse: fica alerta, porque a qualquer momento eu vou te chamar. Quando foi no dia 7 de outubro, no dia do atentado em Israel, o Senhor disse: sou eu de lá. Sou eu, rugindo de Israel, entrega o que eu te dei. E eu fui. Falei numa igreja para entregar conforme Deus me mandou, mas não foi possível. Aí o Senhor disse assim: grava um vídeo, mas tem que ser nessa data, irmãos. O Senhor falou assim, aí ele disse assim: nesse dia 7 de outubro, que foi no dia do atentado em Israel, o Senhor disse assim: agora lê Lucas 21. Lê Lucas 21. Meu Deus, nesse dia, aí que não foi possível entregar na igreja,
Eu fiquei assim desesperada porque o Senhor queria que eu entregasse. Eu dizia, Senhor, como que eu vou entregar? Aí o Senhor disse assim, grava o vídeo. E eu fui gravar este vídeo, irmãos, e tinha que ser naquele dia. Tinha que ser naquele dia. Nesse dia teve um eclipse solar. O Senhor queria marcar aquele dia com este eclipse e este vídeo. E eu fiquei apavorada, eu fiquei nervosa. Eu não tinha costume de gravar vídeos. E eu estava muito fragilizada com muita coisa que aconteceu comigo, muita decepção. Meu Deus, tanta coisa que aconteceu. Então, licença. Eu fui gravar o vídeo. E quando eu estava gravando o vídeo, em Lucas 21, era como se eu estivesse dentro de Lucas 21. É como se estivesse... Hoje eu entendo, naquele dia não, mas hoje eu entendo que Deus estava usando o Kairos. Ele já me falou isso. Ele estava usando o Kairos. Eu me sentia como se estivesse já acontecendo. Como se Jerusalém estivesse sendo invadida. Até o eclipse solar. Porque ele fala, né, que toca, os céus serão abalados, a lua, o sol vai escurecer. Então eu estava vivendo aquilo ali na minha pele, sentindo um peso, sentindo uma coisa. Ele me deu muita coisa, o Senhor me deu muita coisa. Só que na hora era para eu ter dividido assim os vídeos, né? Ter falado separadamente. E eu fiquei assim tão perturbada porque o Senhor falava tanto forte que ele estava aqui. O anjo do Senhor já está na terra, ele dizia. O anjo do Senhor já está na terra. Ele está com plumo na mão, medindo as nações. E ele está medindo as nações. Ele está julgando. Cada uma vai prestar conta de Deus naquilo que transgrediu na sua lei. E se você ouvir aquele vídeo está um vídeo pesado. Eu sentia dores terríveis no meu corpo quando eu estava gravando. Você pode comparar esse vídeo agora com aquele. Porque aquele vídeo eu estava com outra aparência. Eu não vou dizer que o processo já terminou, mas ele está no final. O Senhor me deu, irmãos, a revelação de Lucas 21. O Senhor me deu a revelação de Amós. O Senhor me deu a revelação de Apocalipse. Não foi fácil, Daniel. Não foi fácil. Não foi fácil, igreja. O Senhor me revelou coisas profundas. Coisas terríveis. Em dezembro deste ano. Quando eu entreguei aquele vídeo, fiquei lá até janeiro deste ano, 2024. 2024, o Senhor me trouxe de volta para São Paulo. Cheguei aqui recente. Mas o Senhor começou a me dar a revelação de Apocalipse em dezembro de 2023. Ele me parou completamente. Completamente, o Senhor disse assim, vou mudar a tua profissão. E eu ficava sem entender, Senhor, eu tenho 2 filhos para criar. Eu nunca dependi, assim, eu nunca gostei, Senhor, de ficar parada. Eu gosto do que eu faço. Como que eu não vou trabalhar, Senhor? E o Senhor dizia assim, eu vou te ensinar a ser dependente de mim totalmente. E tu vais fazer o que eu quero, não é o que tu quer. Por isso que demorou mais, porque eu demorei para me decidir. Inclusive ontem, o Senhor falou comigo, Jeremias, naquela parte, eu esqueci agora onde que está, mas é em Jeremias, que fala quando Nebuzaradã foi buscar ele, que ele estava em cativo com o povo em Babilônia, e Nabucodonosor disse assim, olha, trata bem Jeremias, vai lá buscar ele. Ele disse assim, vai lá buscar. E quando ele foi buscar Jeremias, lá que estava preso, e disse assim para Jeremias, olha, para onde tu queres ir? Tu queres ficar aqui porque posso te levar? Uma coisa assim. E aí ele demorou para se decidir. Aí o Senhor disse assim para mim, tu está demorando para se decidir, Jeremias. Então eu disse, não vou.
Não vou, eu vou fazer, Senhor, o que Tu queres. Tu queres que eu grave vídeos? Tu queres que eu faça um púlpito na minha casa? Para falar de Ti, para falar o que Tu tem feito na minha vida e o que Tu me deste, depois eu vou falar. Irmãos, o livro, o Senhor me deu, tudo está no livro. Começou esse livro sem eu entender, eu achava que era só a minha história. Ele me deu o nome do livro, ele disse assim, a história que eu escrevi. Esse é o nome do livro. Só que quando parou a minha história, quando eu dei tudo de meu testemunho, o Senhor disse assim, agora continua a história. Aí a revelação de Apocalipse, Daniel, Lucas 21. Lucas 21 é um quebra-cabeça. Lucas, Mateus e Marcos. Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, que fala da vinda de Jesus, né? Quando ele entra ali e vê, ele tem aquela conversa com os discípulos, o que vai acontecer no final dos tempos. Então cada um contou a sua história, contou o que ouviu de Jesus, do seu jeito, do seu modo de ser. Mas o Senhor me deu tudo organizado. Então esse livro ele contém toda a revelação, o que a gente precisa vencer para esses últimos dias. Foi Deus, irmãos, porque o Senhor me deu um sonho. Eu não sei se vai ser possível gravar tudo aqui, vai ficar muito longo, eu vou contar em pedaços, não vou repetir o mesmo erro do outro vídeo. Então, o Senhor me deu tudo isso. O Senhor trabalhou nos meus sentimentos, o Senhor trabalhou nas minhas emoções, o Senhor trabalhou no meu vaso. Ele quebrou o vaso, Ele tirou tudo que não prestava, Ele fez um vaso novo e me trouxe aqui para trazer esta mensagem que está no livro e que eu vou começar a gravar e vou começar a falar. Então hoje o que o Senhor fala conosco é sobre o coração, né? Os sentimentos. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Provérbios 4,23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só fechando com Davi. O Davi está bem, a sua mãe está feliz, o Senhor me sarou, o Senhor me renovou, o Senhor me curou e eu estou aqui de volta. Amém? Então, fique com esta palavra, que o Senhor te abençoe, que se você tiver mágoa no seu coração, deixa Deus julgar a tua causa. Porque tudo que o homem semeia, ele vai ceifar. Então, a gente não deve nem pedir justiça. Senhor, faz justiça, porque a justiça de Deus é para todos e a gente sempre falha em alguma coisa. Então, a gente tem que orar um pelos outros. Escolha orar pelo seu inimigo. Se o teu inimigo tem fome, dá para ele de comer. Se tem sede, dá água para ele. Ora pelos inimigos. Abençoa. Abençoa. Vamos colocar no nosso coração amor. Vamos gerar esse amor. Vamos ter o fruto do Espírito. Amém? O cheiro de Cristo. E que o Senhor continue nos abençoando. Essa semana eu quero gravar pelo menos 2 vídeos durante a semana, ou conforme o Espírito Santo de Deus me impulsionar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nunca incomoda ninguém. Ele impulsiona. Então, que o Senhor te abençoe, minha amada, meu amado irmão. Fique com esta palavra da parte de Deus. Amém? Glória a Deus.